Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre o update. Agora vamos fazer sobre o delete, onde a gente vai excluir dados ali, né, da nossa tabela. Mas se você fizer o comando errado também, você vai deletar toda a tabela. A gente vai aprender isso na prática, né? O comando é bem parecido com o update, então a gente vai ter muita facilidade aí. Primeira coisa, na aula anterior eu criei uma tabela temporária. Eu vou excluir ela aqui, ó, drop table. Você vem acompanhando nossas aulas aí, né? Você já sabe que sempre eu estou criando aí um backup para a gente não fazer cagadinha no nosso banco de dados, tá bom? Nosso banco de dados aqui que você tem aí, né, para você acompanhar também nas nossas aulas. E aí você consegue fazer os nossos testes aí, né, os nossos experimentos, as nossas consultas sem alterar nosso banco de dados, já simulando aí que você está trabalhando com um banco de dados já da sua empresa, ou o banco de dados já é importante. Bom que você já vai pegando aí o ritmo, né, de como você deve agir com cuidado com os dados. Senão você pode acabar com dados de uma empresa e isso aí é complicado, hein? Então muito cuidado com esses comandos aí de restrições que eu estou mostrando para vocês. Então eu apaguei, né, a nossa tabela temporária e agora vamos criar novamente. Primeira coisa eu fiz aqui, ó, vou apagar o nosso comando, tá aí também no seu material como update avançado, a gente já está trabalhando com essa query aí, né, tá salvo para vocês. E vamos aqui, ó, use DW Adventure, que é o nosso banco de dados. E fiz um select asterisco from nossa tabela de employee. Vou selecionar aqui, ó, e dar um executar. Ele vai trazer todas as nossas tabelas de empregados, ok? Empregados lá da nossa empresa. Só que agora eu vou criar uma tabela temporária para a gente fazer os nossos dados, né? E usar ali o nosso delete sem medo de ser feliz. Então aqui, ó, entre o select e o from, eu vou fazer aqui, ó, um into. Eu vou criar uma nova tabela referente aos mesmos dados aqui. Então vou criar uma tabela espelho. Você já viu isso na aula anterior também, né? E vou dar o nome para ela aqui, ó, de tb underline temp, que é a nossa tabela temporária também que a gente criou, ok? Então, selecionei e dei um executar. Agora sim, ele vai executar e vai criar a nossa tabela temp igualzinha à nossa tabela de dia employee. Se eu vir aqui, ó, e fazer um select asterisco, vou colocar aqui, ó, select asterisco from da nossa tabela tb underline temp, vai aparecer todos os dados pra gente. Vou dar um executar aqui, né, somente nesse trecho. E trouxe pra gente, ó, 296 linhas. Então essa tabela tb underline temp, eu posso manipulá-la do jeito que eu quiser, porque é uma tabela que eu criei só para a gente criar ali a nossa aula, né, fazer os nossos experimentos, e aí depois você pode excluir ela, que é o que a gente vai fazer agora. Olha para você ver. Bom, e aqui depois eu fiz um select, trazendo apenas algumas colunas importantes para a gente. Vamos lá. O que eu fiz aqui, ó? Eu fiz um select, né, e trouxe algumas colunas. Eu trouxe aqui, ó, employer key, first name, last name, middle name, start date e end date. Quer dizer, onde que a pessoa foi contratada e demitida aqui. E também eu fiz um case win. Quando a pessoa, quando o nome, o end date, né, quer dizer, a data de encerramento ali estiver nulo, quer dizer que a pessoa está ativa. E é tranquilo, a gente criou essa tabela bonitinha pra gente aqui também. Só que agora, um exemplo. Alguém me pediu para deletar do meu banco de dados a pessoa ali, ó, com o ID número, sei lá, 2 ou 3 ou algum ID específico. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar a função delete. Só que aí, se eu fizer essa função errada também, igual o update, eu vou acabar com o meu banco de dados. Vamos fazer uma cagadinha de início aí para a gente fazer como que vai ficar? Então vamos lá para a prática. Primeira coisa, para mim utilizar a função delete, eu vou daí escrever ela aqui, ó, delete. Eu tenho que mostrar para o SQL qual que é a função que eu quero deletar. Então eu quero deletar da nossa tabela tb underline temp, né? Então vou colocar aqui, ó, from tb underline temp, que é onde que eu vou fazer o nosso delete. Se eu executar esse comando, ele vai executar, né, e vai deletar toda a minha tabela. Então ele vai excluir todos os dados aqui do meu colaborador. Ele vai exterminar os meus dados aqui, literalmente. Se eu colocar a função aqui, ó, where, ele vai limitar somente a que eu escolher. Primeira coisa, vamos deletar tudo aqui, ó. Delete from nossa tabela tb underline temp. Eu vou executar esse trecho, ó. Vou dar um executar aqui e nota que foram afetadas 296 linhas. Ele exterminou com o meu banco de dados. Se não fosse uma tabela temporária que eu criava, já era. Já tinha excluído tudo, já tinha acabado com o meu banco de dados. Era só ir lá no RH, pegar lá a minha rescisão, ir embora para casa e ir para o LinkedIn já distribuir currículo para outra empresa, porque você exterminou com os dados da sua empresa aí, ok? Então vamos lá, vamos criar novamente, né, a nossa tabela temporária. Primeira coisa, eu tenho que dar um drop table nela aqui, que eu vou excluir a tabela, né? Se eu vim aqui, ó, select from tbtemp, já notei aqui, ó, que meus dados estão em branco, então não tenho nada aqui para mostrar.
e eu posso excluir essa tabela que eu vou criar temporária novamente. Então, vou dar aqui, ó, um drop table na tabela tb underline temp, né? Beleza. Fiz aqui, selecionei o trecho e dei um executar. E aí ele apagou com essa tabela temporária. E agora, para nossa aula, eu vou criá-la novamente. Então, use db adventure select asterisco from employee. Peguei essas informações e vou inserir ela na tabela tb underline temp. Eu vou simplesmente criar um novo banco de dados. Se eu fizer a nossa consulta aqui novamente, ó, select asterisco from tb underline temp, ele vai trazer 296 linhas. E depois, mais aqui para baixo, a nossa consulta personalizada, que eu trouxe somente algumas colunas, e criei um case win aqui, ele já trouxe também certinho, porque eu criei uma nova coluna a partir da nossa tabela de employee. E aí é tranquilo, você já vem entendendo isso ao longo das nossas aulas, ok? E agora a gente vai fazer um delete de usuários específicos. Agora a gente vai fazer as restrições. Aqui é bem tranquilo. É igual a função update, a gente não vai agarrar muito nessa aula não. Então agora eu pedi um exemplo. Eu quero deletar do meu banco de dados o ID Employer número 2. Quero que essa pessoa não esteja mais no meu banco de dados. Ela está ativa aqui, mas por algum motivo eu não quero mais que ela apareça no nosso banco de dados. Beleza. Meu gestor pediu, alguém pediu, então eu vou fazer. Qual que eu vou fazer? O comando delete, né? E agora, qual que é a tabela que eu vou selecionar? Eu vou selecionar a nossa tabela aqui, ó, db underline temp. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Lembrando sempre, eu falo muito isso para você estar conectado ao banco de dados correto, né? Senão você pode deletar tabelas ali, pode ter tabelas com o mesmo nome em outro banco de dados, né? Na dúvida, você pode até escrever aqui em cima, né? Até escrevi, ó, eu esqueci, eu sempre coloco, né? Use dw adventure. Que aí eu vou ter certeza que ele vai estar fazendo essa tarefa dentro do meu banco de dados aqui, ó, adventure, que é o que a gente está mexendo agora, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, delete from, que eu tenho que mostrar para ele onde que eu quero apagar e qual que é a tabela que eu quero apagar. Quero apagar dados da minha tb underline temp. Beleza. Só que agora eu quero restringir, eu quero fazer uma restrição. Então eu vou restringir, fazer aqui o nosso where aqui, né? Where, quando o nosso employer key, vou colocar aqui, for igual ao número 2 aqui, ó, que é o Kevin aqui, não? Então essa pessoa aqui, ó, vai sumir do nosso banco de dados, ok? Então eu vou selecionar esse trecho e vou deletar somente os dados que eu escolhi. Agora há pouco a gente fez o delete sem restrição, a gente acabou com o nosso banco de dados, né? Então vou selecionar aqui e dar um executar. Beleza, ele falou que, ó, uma linha foi afetada. Se eu vir na nossa pesquisa novamente, selecionar o trecho e executar, ele vai excluir, ó, o employee 1 já pulou para o 3. Por quê? O 2 aqui eu excluí. E agora você pode fazer um delete da sua tabela com os critérios que você escolher. Por exemplo, eu quero excluir agora, ó, use db adventure, eu quero deletar da nossa tabela tbtemp where. Então, quando o nosso employer key for in, agora eu vou colocar mais de um critério, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, in. Eu vou excluir alguns dados aqui da minha tabela. Eu quero excluir o ID 4, vou colocar aqui, ó, 4, quero também o ID 9 aqui, né? E vou excluir também ele aqui. E vou selecionar esse trecho e dar um executar. E notem que ele trouxe pra gente, ó, duas linhas, né, foram afetadas. Então ele excluiu as duas linhas que eu escolhi. Se eu vir novamente na minha consulta, eu vou dar um executar e não vai ter mais o ID, nem o 4, nem o 9. Lembrando que esses dados não são mais recuperáveis, né? Então muito cuidado, novamente aí, se for usar a opção aí delete e update, lembre sempre da função where junto, senão você vai exterminar aí seu banco de dados e vai fazer uma confusão danada e para recuperar é complicado.